Cristo Jesus possa ser louvado nas nossas atitudes, no nosso proceder. Estamos reunidos mais uma vez para o estudo da educação dos sentimentos, né? No atendimento fraterno de toda semana, no A Luz no Caminho. E hoje o nosso tema será: a fé transporta montanhas. O poder da fé. Mas para darmos início aos nossos trabalhos, nós vamos iniciar com a nossa prece. Alguém quer fazer a prece? Então vamos lá, Zélia. Vamos fechar nossos olhos e levar nosso pensamento ao Pai Criador. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, aqui, Senhor, nos encontramos unidos e reunidos em Teu nome, para Te dar graças pela dádiva da vida e por tudo que nos concede a cada momento, Senhor. Te pedimos, Senhor, que derrame bênçãos de luz sobre todos nós aqui presentes, tanto encarnados como desencarnados. Principalmente, Senhor, sobre aqueles irmãos que aqui vêm em busca de um lenitivo, de um auxílio, de uma luz, de uma palavra. Derrama sobre eles, Senhor, as Tuas benéficas, ilumina os seus caminhos e os nossos. Fica conosco, Senhor, hoje e agora. Que assim seja, Cristo de Deus. Quando tudo vai muito bem, todo mundo tem fé para dar, vender e fazer negócio. Quando o emprego está seguro, a saúde acredita-se que está 100%, as contas estão sendo pagas, enfim, quando tudo caminha, mil maravilhas, todo mundo tem muita fé. Mas nos momentos em que verdadeiramente a gente precisa pôr em prática aquilo que nós vemos aprendendo no Evangelho do Cristo de Deus, no momento em que a dor bate a porta, no momento em que o desencarne de alguém que nós amamos volta essa pessoa para uma outra e a vida verdadeira, quantos de nós às vezes sucumbe diante daquilo que a gente acreditava ter tanta fé? E isso o Cristo de Deus já nos relatava quando, de forma muito bonita e poética, Mateus, no capítulo 17, versículo 14 até o 19, ele nos fala da seguinte maneira: quando se dirigia ao povo, um homem se aproximou dele, ajoelhou-se aos seus pés e disse: Senhor, tende piedade do meu filho que está lunático. Ele sofre muito e frequentemente cai, ora no fogo, ora na água. A colocação desse senhor se referindo ao filho como lunático é porque as pessoas naquela época acreditavam que as fases da lua faziam com que as pessoas que tinham algum problema mental viessem a ter uma piora nesse sentido. Mas, em verdade, o que aquele homem ainda desconhecia era que aquele filho dele estava sofrendo um processo de uma obsessão que já chegava à subjugação. E aí ele fala ainda assim: eu apresentei aos teus discípulos, mas eles não conseguiram curá-lo. Ou seja, eles não puderam curá-lo. E Jesus respondeu dizendo: ó raça incrédula e depravada, até quando vós sofrerei? Até quando deverei ficar convosco? Trazei-me até aqui esta criança. E Jesus, tendo ameaçado o demônio, fez com que ele saísse da criança, que foi curada no mesmo instante. Por demônios, devemos entender espíritos
ainda ignorantes da lei de Deus. Por ameaças, como o texto se refere, nós devemos entender que o Cristo de Deus, Jesus, com a autoridade moral que tinha, fez ver aquele espírito, o equívoco em que ele se encontrava, libertando o jovem daquele processo no qual ele estava inserido, para que daí em diante ambos, tanto o que estava obsediando, como aquele que estava sendo obsediado, pudessem ter uma chance, uma oportunidade de vivenciarem essa luz, esse amor maior. Então, bem mais tarde, a sós com Cristo, os discípulos vieram encontrar Jesus e, no particular, porque estavam num convívio mais próximo, mais harmônico, eles lhe disseram: Mestre, por que não podemos nós mesmos expulsar esse demônio ou esse espírito? E Jesus lhe respondeu: por causa da vossa pouca fé. Pois eu vos digo em verdade que se tivesses fé como um grão de mostarda, ou a menor das sementes, dirias a essa montanha: transporta-te daqui até lá, e ela se transportaria, e nada vos seria impossível. Durante muito tempo, pelo menos eu refiro-me a mim, acreditei durante um bom tempo que as montanhas eram as montanhas físicas. E quem de nós não desejaria ter aquele poder de dizer assim: afasta-te daí, e as paredes, como num passe de mágica, sumiriam, e as montanhas também. Hoje nós sabemos que a dinamite consegue simplesmente afastar essas montanhas num passe de mágica. Exatamente. Mas existem montanhas bem mais resistentes que essa. E essas montanhas estão dentro de nós. A montanha do orgulho, da maledicência, do egoísmo, do ciúme desenfreado, da inveja e outras tantas que barram a nossa evolução e que nós, ainda que a nível inconsciente, a mais das vezes, não queremos nos livrar e nenhum esforço fazemos para mudar essa situação. Aí o texto do Evangelho continua dizendo assim: é certo que a confiança do homem em suas próprias forças o torna capaz de realizar coisas materiais que não se podem fazer quando se duvida de si mesmo. Mas aqui ele está se referindo unicamente no sentido moral. É nesse sentido moral que a gente deve entender as palavras do Cristo. As montanhas que a fé transporta são as dificuldades, as resistências, a má vontade, ou seja, a vontade má, que a gente encontra entre os homens, mesmo quando se trata das melhores coisas. E quantas vezes a gente não tem exemplos disso? Quantas pessoas, principalmente hoje, e ainda no nosso movimento espírita, muitas vezes afastam-se de uns, de outros, de uma casa, de outra, por bobagem, porque não se permitiram vencer em si mesmos. O melindre, o orgulho, o egoísmo, há uma disputa boba. À época do Cristo, as pessoas, elas simplesmente procuravam toda e qualquer forma de servir. Hoje a gente, na mais das vezes, queremos ser servidos. E aí é uma inversão de valor. Aí o texto continua dizendo que os preconceitos rotineiros, o interesse material, o egoísmo, a cegueira do fanatismo, porque o fanatismo é algo que a gente também deve
trabalhar dentro de nós para que não venhamos a nos acharmos donos de uma verdade sem respeitarmos a verdade do outro. Os preconceitos, as paixões orgulhosas são também montanhas que barram o caminho de todo aquele que trabalha pelo progresso da humanidade. A fé quando ela é robusta, quando ela é forte, ela dá a perseverança, a energia e os recursos que fazem vencer os obstáculos, tanto nas pequenas como nas grandes coisas. Já a fé, quando ela é vacilante, quando você ainda tem dúvida, ela provoca incerteza. Você nunca tem certeza. Você acredita desacreditando. Hesitação. Você para a mais desejo. De que se aproveita os adversários que devemos combater. Ela não procura o meio de vencer porque não crê na possibilidade da vitória. No outro sentido, a gente pode entender como fé a confiança que se tem no cumprimento de uma coisa, na certeza de atingir um objetivo. Ela dá uma espécie de lucidez que faz ver pelo pensamento os fins que se tem em vista e os meios de atingi-lo. De modo que quem a possui caminha, por assim dizer, com total segurança. Num, como no outro caso, ela leva a realizar grandes coisas. A fé, quando é sincera, quando é verdadeira, é sempre calma. Dá paciência que sabe esperar, porque, apoiando-se na inteligência, na compreensão das coisas, tem a certeza de atingir o objetivo. Já a fé vacilante, ela sente sua própria fraqueza. Quando é estimulada pelo interesse, ela torna-se enfurecida. E aí ela acredita que, aliando-se à violência, obterá a força que não tem. A calma na luta é sempre um sinal de força e de confiança. A violência, ao contrário, é uma prova de fraqueza e de dúvida de si mesmo. Mas nós precisamos, o Evangelho também nos diz, não confundir fé com presunção. A verdadeira fé está aliada à humildade. Aquele que a possui, ele confia mais em Deus do que em si mesmo. Por quê? Porque ele sabe que é um simples instrumento da vontade de Deus e nada pode sem ele. E é por isso que os bons espíritos o ajudam. A presunção é mais orgulho do que fé. E orgulho é sempre castigado cedo ou tarde pela decepção, pelos fracassos que são impostos. O poder da fé, ele é demonstrado direta e especialmente no magnetismo. Por ele, o homem age sobre o fluido agente universal, modifica-lhe as qualidades e dá uma impulsão, por assim dizer, irresistível. Aquele que, a um grande poder fluídico normal, juntar uma fé ardente, ele pode, unicamente pela vontade dirigida para o bem, operar esses fenômenos especiais de cura e outros mais que antigamente eram tidos como prodígio e, no entanto, são apenas o efeito de uma lei natural. Este é o motivo pelo qual Jesus disse aos seus apóstolos: se não o curaste, é porque não tinha fé. Narra-nos uma história em relação à fé, que os apóstolos haviam saído naquele dia muito cedo para o alto mar para pescar, mas não tinham pego nada. A noite já descia com o seu manto de luz e em alto mar as estrelas iluminavam uma lua muito bela também. De repente, eles olharam para bem à frente de si e viram um vulto
E assustados, alguns gritaram: meu Deus, é um fantasma. Mas não tinha para onde correr dentro do barco. Tentaram aprumar ainda mais a visão, e foi quando João, maravilhado, disse: mestre! Pedro, então, as ondas estavam revoltas do mar, com aquele seu barulho belo e natural. Pedro, então, disse: mestre, és tu? E o Cristo de Deus disse: sim, Pedro, foi. Jesus caminhava sobre as águas como nós caminhamos por uma terra firme, onde não há nada que possa simplesmente mudar o nosso caminhar. Mas Pedro novamente disse: ó mestre, se és tu mesmo, manda que eu vá até ti. Para cada um de nós, no nosso orgulho próprio, aquilo teria soado como uma afronta, está duvidando. Mas Jesus, sorrindo, disse: vem, Pedro, desce e vem. Pedro colocou primeiro um pé, depois o outro, naquela fé vacilante, ficou de pé e se sentiu firme. E caminhou sobre as águas rumo ao Cristo de Deus. Pedro também? Hã? Pedro caminhou sobre as águas. Só que, num certo momento, ele olhou para Jesus, baixou a vista e olhou para o mar, e voltou a olhar para Jesus e temeu. E temendo afundou. Nesse momento ele gritou: Senhor, salva-me! E as mãos luminosas do Cristo de Deus não se fizeram tardar. Ergueu, mas a advertência também veio. Homem de pouca fé, por que duvidaste? Mas aí, esse evangelho e essa doutrina consoladora nos diz que ainda somos como Pedro, ainda nos afogamos em nós mesmos, ainda vacilamos na nossa fé. Mas Deus chegará que seremos chamados a rocha viva da fé, como Pedro também o foi. Cada dia a gente vai exercitando um pouquinho, cada dia vamos domando em nós aquilo que nos faz e não nos traz nenhum bem. E dia chegará em que nossa fé, aliada ao amor, nós poderemos produzir, nós poderemos trazer a cura não apenas para o outro, mas a nossa cura, curando a gente consegue curar o outro, porque o outro é uma continuidade de cada um de nós. Mas eu vou começar por Orlando Jorge, como anda a sua fé. Porque antes que o Orlando fale, tem uma receita para a vida melhor com muita fé. É ante a oração, ou seja, como devemos nos portar diante da oração. Orar com ação, não é só recitar inúmeras vezes uma mesma prece sem fazermos nada além. Acatemos na oração a presença da luz que nos descortina a estrada para a vida superior, sem prevalecermos dela, a fim de queixarmos-nos de outrem ou espancar verbalmente, seja a quem seja. Quando a nossa comunhão com Deus e com a espiritualidade superior não seja possível em lugar à parte, no silêncio do coração, conforme a recomendação de Jesus. Livro Sinal Verde, de Chico Xavier e André Luiz. E Orlando, então, Cristo de Deus possa nos auxiliar para que caminhemos sempre rumo à eternidade. Jesus seja louvado nas minhas atitudes, nas nossas atitudes, no nosso proceder. E assim seja.